A França e a China estão se aproximando cada vez mais como resposta estratégica à crescente pressão econômica norte-americana. Com Washington mirando tanto Pequim quanto Bruxelas através de tarifas agressivas, a França está se posicionando no centro de um novo alinhamento, que busca maior autonomia em relação ao dólar e uma ordem econômica mais multipolar. O presidente Emmanuel Macron tem sido cada vez mais vocal sobre a dependência excessiva da Europa ao dólar americano, alertando que essa dependência permite a Washington exercer influência política através de canais financeiros. Em discursos recentes e fóruns de política, Macron tem instado parceiros europeus a expandirem o uso do euro no comércio internacional e apoiarem sistemas de pagamento alternativos, especialmente nas relações com a China. Ele até mesmo sugeriu a ideia de uma Câmara de Compensação, UE-China, para transações euro-yuan, proposta que supostamente teve recepção calorosa em Pequim durante conversas de alto nível no início de julho de 2025. Nos bastidores, essas discussões tornaram-se cada vez mais técnicas. Funcionários do Banco Central francês têm trabalhado com homólogos chineses do Banco Popular da China para explorar a integração entre os serviços Target europeus e o sistema de pagamentos transfronteiriços CIPS da China. Experimentos em estágio inicial, envolvendo empresas francesas dos setores aeroespacial e energético, já estão sendo liquidados em yuan, e um mecanismo piloto de compensação para commodities energéticas está em desenvolvimento. Isso faz parte de um esforço francês mais amplo para desenvolver infraestrutura que possa resistir a futuros choques geopolíticos e à veaponização financeira. A França não está apenas falando, está agindo. Nos últimos meses, bancos franceses e homólogos chineses começaram a construir estruturas técnicas para processar comércio em larga escala em yuan, contornando completamente as liquidações em dólar. Empresas francesas de energia e tecnologia estão sendo encorajadas a explorar opções de financiamento fora dos sistemas vinculados aos EUATSAs. Isso faz parte de um debate europeu mais amplo sobre autonomia estratégica, mas enquanto Bruxelas ainda se move cautelosamente, Paris deixou claro que alinhar-se com a China na soberania financeira é agora uma prioridade. Em junho, o BNP Paribas abriu uma nova mesa de compensação de yuan em Xangai, enquanto o Crédit Agricole assinou memorandos de entendimento com instituições financeiras chinesas para subscrever conjuntamente títulos emitidos em renminbi. Líderes empresariais franceses têm feito lobby por incentivos fiscais para compensar riscos de hedge cambial, sinalizando que isso não é uma tendência passageira, mas uma mudança estrutural. A pressão dos Estados Unidos está se intensificando. Em julho de 2025, a Casa Branca anunciou uma nova rodada de tarifas, visando bens de luxo europeus, veículos elétricos e tecnologia verde. A França foi particularmente atingida. Enquanto a UE como um todo está se preparando para contestar essas medidas na OMC, a França vai além, enquadrando isso não apenas como uma disputa comercial, mas como parte de um problema sistêmico, o uso da política econômica como coerção geopolítica. Nesse contexto, a China é cada vez mais vista, não apenas como parceiro comercial, mas como aliado na resistência ao domínio econômico americano. O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, e o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, emitiram uma declaração conjunta durante uma cúpula em Paris no início de julho, enfatizando oposição mútua a tarifas unilaterais e prometendo coordenação econômica mais profunda entre os dois países. O comunicado incluiu planos para coordenar posições dentro do G20 e OCDE, marcando uma nova fase de alinhamento político. Esse posicionamento não é acidental. Paris vê a estratégia tarifária do G7 como parte de uma agenda mais ampla para manter a Europa tecnologicamente dependente e politicamente subordinada. O gabinete de Macron alertou privadamente que a pressão contínua do Z4 poderia fraturar a unidade transatlântica, especialmente se a Europa se sentir economicamente encurralada. Nesse clima, a aproximação diplomática da China tem sido bem-vinda nos corredores do poder francês, não apenas como contrapeso, mas também como parceiro pragmático na construção de canais econômicos alternativos. Em lugar algum, esse alinhamento é mais claro do que nos setores de aviação e alta tecnologia. Em junho, a Airbus assinou um novo acordo massivo com a China Aviation Supplies Holding Company para entregar 180 aeronaves A320neo no valor de mais de 20 bilhões de dólares. O acordo, finalizado em Pequim com apoio direto do governo francês, foi interpretado por muitos analistas como contrapeso estratégico aos desafios da Boeing no mercado chinês devido às tensões com os EUA. Ao mesmo tempo, grandes empresas francesas como Thales, Schneider Electric e Dassault Systems estão aumentando sua presença de P&D na China, com novos laboratórios conjuntos focados em semicondutores, energia renovável e inteligência artificial. As startups de IA da França, apoiadas pela Bpifrance financiada pelo Estado, também estão buscando parcerias de capital de risco chinesas para escalar suas plataformas, especialmente em áreas como visão computacional e automação industrial.
Esse impulso é complementado pela cooperação institucional. O CNRS da França e a CAS, Academia Chinesa de Ciências da China, estão expandindo clusters de pesquisa conjunta, com planos de lançar 4 novos centros de inovação no segundo semestre de 2025. Esses centros visarão tecnologias críticas identificadas nos roteiros estratégicos de ambos os países: baterias para veículos elétricos, comunicações 6G, modelagem climática e robótica avançada. Universidades francesas como École Polytechnique e HEC Paris assinaram acordos com homólogos chineses para desenvolver trilhas conjuntas de empreendedorismo, permitindo que startups lideradas por estudantes acessem financiamento e mentoria em ambos os países. Universidades francesas e chinesas também intensificaram a colaboração. Programas conjuntos de engenharia, trilhas duplas de doutorado e pesquisa cooperativa em computação quântica e baterias de próxima geração foram todos anunciados desde maio. Funcionários franceses argumentam que essa cooperação acadêmico-industrial não apenas fortalece a inovação, mas ajuda a proteger ambos os países de interrupções na cadeia de suprimentos impulsionadas pelos controles de exportação dos EUA. A Universidade de Paris-Saclay e a Universidade de Tsinghua estão supostamente desenvolvendo uma plataforma de supercomputação compartilhada para acelerar avanços na ciência de materiais, uma área cada vez mais restringida pelas restrições de exportação ocidentais. Um dos desenvolvimentos mais consequentes está no setor energético. Em julho de 2025, a gigante energética francesa EDF assinou um acordo importante com a China General Nuclear, CGN, para desenvolver e implantar conjuntamente pequenos reatores nucleares modulares. O acordo, avaliado em mais de 6 bilhões de euros, inclui propriedade intelectual compartilhada, instalações de produção em ambos os países e uma estratégia para comercializar conjuntamente esses sistemas na Ásia, África e América Latina. Funcionários franceses enfatizaram que o acordo foi estruturado para evitar dependências tecnológicas dos International, com a maioria dos componentes e software desenvolvidos internamente ou através de fornecedores europeus e chineses. Engenheiros de ambos os países estão colaborando em projetos padronizados de reatores otimizados para a exportação sob estruturas de segurança da AIEA. Este acordo EDF-CGN marca um ponto de virada. A cooperação nuclear entre Europa e China frequentemente foi retardada por barreiras regulatórias e atrito político, especialmente sob pressão dos SACMI e AUA. Mas este acordo, elaborado sob estrita confidencialidade, foi projetado para ser a prova de sanções. A ministra da Energia francesa, Agnès Pannier-Runacher, observou que este é um modelo para a futura colaboração estratégica entre Paris e Pequim, enfatizando a importância da resiliência econômica em uma ordem global cada vez mais fragmentada. Os reatores devem servir como carro-chefe para a agenda de soberania verde da França, uma estratégia industrial que combina objetivos ecológicos com independência geopolítica. Tudo isso reflete uma mudança política mais profunda. A França está emergindo como a mais forte defensora da China dentro da UE, enquanto países como Lituânia, Holanda e República Tcheca pressionam por uma postura mais dura em relação a Pequim. A França continua fazendo lobby pelo engajamento sobre o confronto. O governo de Macron tem repetidamente suavizado ou bloqueado declarações críticas à China em toda a UE, particularmente em questões como Xinjiang ou atividade no Mar do Sul da China. Paris argumenta que diálogo construtivo e interdependência econômica são mais eficazes que isolamento e ameaças. Diplomatas franceses até começaram a facilitar diálogo por canais não oficiais entre Pequim e estados céticos da UE, esperando desescalar confrontos ideológicos e reenquadrar as relações com a China em torno de interesses mútuos. Na verdade, Macron tornou-se a voz principal dentro da UE, clamando por uma nova parceria equilibrada com a China. Falando no Fórum Econômico Europeu em Bruxelas no início de julho, ele declarou que autonomia estratégica significa engajar-se com todas as grandes potências, não alinhar-se contra uma em favor de outra. Embora alguns líderes europeus tenham sido cautelosos em resposta, outros, especialmente no sul da Europa, expressaram apoio a um relacionamento recalibrado com Pequim. Itália, Espanha e Grécia desde então sinalizaram interesse em juntar-se a uma missão econômica liderada pela França, a China, no outono de 2025, que poderia tornar-se plataforma para a coordenação mais ampla da União Europeia sobre comércio, investimento e inovação. Na prática, a França já está ajudando a remodelar a política da Europa em relação à China. Ela sediou 2 grandes mesas redondas de investimento, UE-China, este ano, e está pressionando por um renascimento do Acordo Abrangente sobre Investimento, CII, que foi congelado devido a preocupações com direitos humanos. A equipe de Macron acredita que, com coreografia diplomática cuidadosa, o acordo pode ser revivido em forma modificada que aborde preocupações da UE, enquanto restaura engajamento econômico de longo prazo. A França também está pressionando por um acordo separado de corredor verde com a China.
focado apenas em financiamento climático conjunto e transferência de tecnologia neutra em carbono, áreas menos politicamente sensíveis, mas altamente estratégicas. Numa época em que os Estados Unidos pressionam aliados a adotar postura mais confrontacional em relação a Pequim, a França está traçando seu próprio curso. Sua estratégia está enraizada na economia, mas fundamentada por uma visão mais ampla de equilíbrio geopolítico. No mundo multipolar emergente, Paris vê a China não apenas como potência manufatureira, mas como parceiro na construção de uma nova estrutura econômica global, uma menos vulnerável à pressão unilateral e mais reflexiva de interesses estratégicos compartilhados. Esse realinhamento não acontecerá da noite para o dia, mas julho de 2025 pode ser lembrado como o mês em que o eixo começou a se deslocar decisivamente em direção ao Oriente.